Hallo, hallo, ihr Lieben! E hoje nossa aula vai ser gramática, hein? Hoje a gente vai falar sobre o verbo werden. O werden, ele significa ao pé da letra tornar-se, ficar, mas ficar no sentido de tornar-se, né? Ficar doente. Então, é o tornar-se doente, né? Ficar doente, ou ficar rico, no sentido de tornar-se rico, né? Esse é o werden. Mas, além disso, ele vai significar outras coisas, vai ter outros usos. É por isso, então, que hoje a gente vai falar sobre ele com calma, com atenção, tá? E aí, o que vai acontecer? Antes de mais nada, eu vou passar para vocês a conjugação desse verbo. E depois que eu passar a conjugação, a gente vai falar sobre os usos com mais calma. Então, vamos lá. Ich werde, eu me torno. Ich werde. Du wirst, você se torna. O du é bem irregular, tá vendo? O S se tornou I. E no final vou ter ST, mas o D sumiu, né? Do werden. Tinha um D sumiu, ficou du wirst. Er, sie, es wird. Aqui no es, ele ou ela também vamos ter mudança, né? O E do werden se tornou I, né? Wir. E no final vai ter só um D, wird. Não tem T, que é comum de ter no es. Wir werden, nós nos tornamos. Wir, nós, né? Wir werden, nós nos tornamos. Ihr werdet, vocês se tornam. Ihr werdet, vocês se tornam. E sie, eles ou elas, werden. Eles se tornam ou elas se tornam, sie werden. Então, ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Beleza, agora vamos entender qual que é o significado desse verbo. Vamos lá. A primeira coisa é que o werden pode vir acompanhado de um substantivo e ele vai significar tornar-se, né? No sentido de se tornar mesmo. Eu vou dar um exemplo que fica mais fácil da gente enxergar, tá? Então, por exemplo, eu posso dizer: Nächstes Jahr werde ich Tante. Nächstes Jahr werde ich Tante. Nächstes Jahr significa no próximo ano, ano que vem. Next é próximo, Jahr, ano. No próximo ano. Werde ich Tante. Werde é me torno, né? Porque o sujeito é ich werde, né? Eu me torno, e Tante, tia. Então, no próximo ano eu me torno tia, no sentido de no próximo ano eu vou me tornar tia, eu serei tia, né? Então, werden é o tornar-se mesmo, no sentido do que você vai ser, né? Então, eu me torno tia, eu viro tia, né? Até aqui, talvez em português a gente usaria o verbo virar, né? Eu viro tia. Ano que vem eu viro tia, né? Eu vou ficar, meu irmão, minha irmã vai ter um filho. Ou, Daniel möchte Schauspieler werden. Daniel möchte Schauspieler werden. Daniel, o Daniel, möchte, gostaria. E aí depois do gostaria eu tenho o verbo werden lá no final, né? Em alemão, a gente tem o verbo sempre na segunda e depois na última posição. Então, os verbos que em português ficariam juntinhos, em alemão, se eu tenho dois verbos, o segundo vai estar lá na última posição, que é o werden, né? Então, möchte werden, ele gostaria de virar, de se tornar Schauspieler, ator. Então, o Daniel gostaria, quer se tornar ator, quer virar ator, tá? Então, esse werden com o substantivo vai significar se tornar, virar. E quando tiver o adjetivo, werden mais adjetivo, por exemplo, die Autos werden immer schneller. Die Autos werden immer schneller. Die Autos, os carros, werden tornar-se, ficar, virar, né? Immer, sempre. E aqui esse sempre vai significar cada vez, tá? Vocês vão ver que o sempre e cada vez, na verdade, não, cada vez, mas aqui, o sempre aqui vai significar cada vez. Acontece isso em alemão. Quando a gente tem um comparativo logo depois. Schneller é um comparativo. Schnell é rápido, sem o ER no final. Schnell é rápido. Quando eu coloco o ER, é mais rápido. Esse ER no final dos adjetivos indica que é mais. Então, eu falo schön, é bonito. Schöner, mais bonito. O que mais que eu tenho? Traurig, triste. Trauriger, com ER no final, mais triste. Então, Schnell é mais rápido. Se eu tenho o ima antes do comparativo, vira cada vez. Então, cada vez mais rápidos. Então, a minha frase é: os carros estão ficando cada vez mais rápidos, estão se tornando cada vez mais rápidos, se tornam cada vez mais rápidos, né? Então, werden aqui no mesmo sentido de tornar-se, de virar, né? De se transformar em outra coisa. Ou, ich glaube, ich werde krank. Ich glaube, ich werde krank. Ich glaube, eu acho, né? Ich glaube, eu acho, eu acredito. Ich werde krank, eu me torno doente, eu fico doente, eu viro doente, no sentido de simplesmente estar ficando doente, né? Ich werde krank, eu tô ficando doente.
Então percebe que o werden tem essa ideia da transformação, tá? De passar por um estado que você não tinha antes. Mas é só essa a função do werden? Não. O werden, e aqui é um assunto um pouquinho mais adiantado, tá? Se você não tiver... isso aqui é geralmente nível final de básico, início de intermediário. Esses dois primeiros casos que eu mostrei para vocês anteriormente é de básico. Então, se você tá no básico aí, já pode aprender isso. Esse que eu vou falar agora é o nível intermediário. Então, se você às vezes não chegou nesse nível, não se preocupe. Mas o werden, se ele tá na segunda posição conjugado e no final dele, no final da frase, desculpa, eu tenho um particípio 2, se você ainda não aprendeu o particípio 2, ignora, tá? Mas se você já aprendeu. Se eu tenho werden e no final eu tenho particípio 2, esse werden vai significar ser. E o particípio 2 vai ser o particípio, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que fica mais fácil. Das Konzert wird abgesagt. Das Konzert wird abgesagt. Das Konzert, o concerto, o show, né? Wird é abgesagt, cancelado. Então, das Konzert wird abgesagt, quando eu tenho werden, ele vai se tornar ser ou... ele vai se tornar ser quando eu tenho no final um verbo no particípio 2, tá? Isso é o que a gente chama de voz passiva. Das Konzert wird abgesagt significa o concerto vai ser, né? É ou vai ser cancelado, tá? Então, eu posso dizer, por exemplo, das Buch wird gelesen. Das Buch wird gelesen. O livro é lido, tá? Então, eu traduzo o verbo como ser e o verbo no final no particípio. Lido, feito, comido, bebido, né? Wird gelesen. O livro é lido. Das Bier wird getrunken. A cerveja é bebida, tá? Então, essa é uma outra função, mas é uma função mais pro intermediário, tá? E ainda tem uma quarta função e última, que é o seguinte. O werden, ele pode ser auxiliar de futuro, ou seja, se eu tiver o werden na segunda posição e o verbo no final tiver no infinitivo, essa frase é futuro. Então, vou repetir. Esse é até mais simples que o caso anterior, hein? Se você tiver, assim, iniciante, o que você pode aprender? O caso 1, werden mais substantivo. O caso 2, werden mais adjetivo. E esse último aqui. Se eu tenho werden na segunda posição conjugado e no final eu tenho o verbo no infinitivo, o que é verbo no infinitivo? Verbo que tem EN no final. O verbo que tem EN no final, ele tá no infinitivo, né? Eu vou ter um futuro. Então, por exemplo, eu digo assim, Nina wird ein neues Handy kaufen. Nina wird ein neues Handy kaufen. Nina, beleza. Eu tenho wird na segunda posição e lá na última posição eu tenho kaufen, que é um verbo no infinitivo. Olha o EN lá no final. Então fica, a Nina vai comprar, porque kaufen é comprar, ein neues Handy, um novo celular. Então a Nina comprará, a Nina vai comprar um novo celular. Então se eu tenho wird na segunda posição no infinitivo, eu tenho futuro. Ou, ich werde morgen zum Strand gehen. Eu tenho que analisar. Eu tenho no final lá um infinitivo? Tenho. Então, esse aqui é um futuro. Eu irei, eu vou ir, né? Eu irei morgen, amanhã, zum Strand, pra praia. Então, basicamente é o seguinte, se o werden estiver sozinho na sua frase, que é o caso 1 e 2, ele vai ter essa ideia de tornar-se. Então, ele tá sozinho, ele não tem outro verbo ali na frase. É só você olhar para a última coisa antes do ponto final. É um verbo ou não? Se não tiver um outro verbo na frase, o werden ele vai significar tornar-se, virar, no sentido de ficar, né? No sentido sempre de transformar. Agora, quando eu olho para a última posição, eu tenho o werden na segunda posição, na última posição da minha frase, eu tenho ou um verbo no infinitivo ou um verbo no particípio 2, aí esse werden deixa totalmente de significar tornar-se, virar. Muda completamente de sentido. E como é que eu vou saber? Se o verbo estiver no particípio 2 no final, ele vai ser um auxiliar de voz passiva, né? O concerto é cancelado, a água é bebida. Agora, se o verbo que estiver no final for um verbo no infinitivo, aí eu tenho o futuro, né? Então, eu irei à praia, eu comprarei um celular novo, etc. Então, esse werden é bem louquinho. A gente conhece ele desde o início da nossa caminhada com o alemão, porque logo no básico a gente aprende os dois primeiros. E no andar da nossa carruagem no alemão, a gente aprende os dois últimos casos, tá? Então, essa aula aí é para todo mundo, não importa seu nível. Das ist alles für heute. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!